Parabéns, Bruno, disse eu, forçando as palavras com um sorriso mais falso que nota de R$ 3. Meu nome é André Lima, tenho 44 anos e acabei de ver 5 anos da minha vida serem entregues de bandeja para um garoto de 23, recém-chegado ao grupo Logitech fazia apenas 3 meses. Bruno Camargo sorriu como se tivesse descoberto a cura do tédio. A sala de reuniões cheirava a café requentado e frustração. Todo mundo aplaudiu. Eu também bati palmas, por educação. Meu gerente, o senhor Eduardo Camargo, estava em pé na cabeceira da mesa, com o peito estufado feito galo de rinha. O Bruno vai fazer grandes coisas como nosso novo diretor regional de operações, anunciou ele. O mesmo cargo para o qual eu vinha sendo preparado desde 2019. O mesmo cargo que tinham me prometido quando o velho Humberto se aposentasse. Cruzei os braços e mantive a expressão neutra. Mas algo gelado se instalou no meu peito, no exato lugar onde antes morava a esperança. O Bruno era sobrinho do Eduardo. Todo mundo sabia, mas ninguém tinha coragem de falar em voz alta. O garoto tinha um diploma recém-saído do forno em administração e a confiança de quem nunca precisou ralar por nada. Passou 3 meses me acompanhando enquanto eu resolvia pepinos com fornecedores, ajustava a logística da cadeia de suprimentos e apagava incêndio de equipamento quebrado em 4 estados. Agora, adivinha, ele era meu chefe. O André foi essencial para ajudar o Bruno a se adaptar, completou Eduardo, como se isso fosse me consolar. Como se 5 anos de relatórios impecáveis e semanas de 60 horas fossem só um curso intensivo para preparar o herdeiro do trono. Assenti com a cabeça. Sempre pronto para ajudar, respondi, sorrindo como quem leva a tapa e diz obrigado. A reunião acabou. Todo mundo saiu da sala em fila parabenizando o Bruno com apertos de mão e aquele tapinha nas costas típico de corredor de empresa. Peguei meu bloquinho e minha caneta, caminhando mais devagar que fila de banco em dia de pagamento. Minha mente estava tão lúcida quanto a gente acorda de madrugada e percebe algo que vinha incomodando há meses. O Eduardo me segurou pelo braço na porta. André, fica um minutinho. Ficamos sozinhos, na sala de reuniões. Ele afrouxou a gravata e tentou parecer compreensivo, como um tio que acabou de comer a última fatia de pizza. Sei que pode ter sido uma surpresa, mas o Bruno traz uma nova energia, uma visão diferente. Claro, respondi. Você entende, né? Não é nada pessoal. Olhei para ele por um instante mais longo que o necessário. O Eduardo tinha 52 anos, cintura fina e cabelo fugindo do campo de visão. Fazia um combi-over maroto para esconder as entradas. Herdou o cargo quando o sogro se aposentou. A ironia disso me atingiu como boleto no fim do mês. Entendo perfeitamente, falei. Ele relaxou todo animado. Sabia que você seria profissional com isso, por isso você é tão valioso para a equipe. Valioso? Não o suficiente para a promoção que era minha por direito, mas valioso bastante para treinar o sobrinho dele e sorrir enquanto isso. Voltei para minha mesa e me sentei. O escritório fervia com o som típico de produtividade, telefone tocando, teclado digitando, gente correndo atrás de problema. Abri o notebook e encarei a tela por 1 minuto inteiro, antes de começar a digitar. Entrei no grupo Logitech em março de 2019, logo depois do meu divórcio. Precisava de um recomeço, e logística de manufatura parecia algo sólido. A empresa cuidava da distribuição de equipamentos industriais pelo Sudeste. Trabalho chato, mas bem pago. E o melhor, eu dormia tranquilo à noite. O Eduardo me contratou pessoalmente, apertou minha mão e disse que precisava de alguém com o meu perfil. Eu vinha de 12 anos em uma outra empresa, até que cortes no orçamento engoliram meu cargo. Recomeçar aos 44 não foi moleza, mas ele fez parecer uma grande oportunidade. Estamos crescendo rápido, tem muito espaço para quem quer crescer junto. E eu quis. Trabalhei nos fins de semana, virei noite por causa de entrega atrasada. Quando o cliente tinha crise, eu resolvia. Fiz amizade com fornecedor de Campinas a Ribeirão Preto. Minhas avaliações eram sempre nota 10. Eduardo vivia me aplaudindo. Seu talento para gestão, André, só precisa de paciência. Início, eu era mestre. Minha filha, Lívia, vinha em finais de semana alternados. Tinha 16 anos. Já sacava quando o pai estava com cara de cansado. Às vezes, me pegava na mesa da cozinha, domingo de manhã, respondendo e-mails. Pai, é fim de semana. Só colocando a casa em ordem, filha. Tô construindo um futuro.
Ela revirava os olhos, mas entendia. A mãe dela tinha se casado de novo com um advogado que largava o trabalho às 6 e ainda treinava time de beisebol infantil. Eu era o pai que trabalhava demais, mas o dinheiro do aniversário nunca atrasava e as apresentações da escola eu sempre assistia. A primeira rachadura apareceu 6 meses atrás, quando o Eduardo comentou que o sobrinho podia vir trabalhar na empresa. Moleque esperto, disse, recém-formado na Universidade Federal de São Carlos, administração. Assenti, achando que ia começar do básico. Afinal, toda empresa contrata novato para subir degrau por degrau. Mas não. O Bruno já entrou com cargo de especialista em operações e um salário que faria inveja a muito executivo sênior. O Eduardo o apresentou como se fosse o filho do presidente da República. O Bruno vai observar nossos processos, disse ele. Vê como a banda toca por aqui. E o garoto observava, participava das minhas ligações, anotava enquanto eu explicava as tretas com fornecedores, fazia perguntas que mostravam que ele não sabia nem o feijão com arroz do nosso trabalho. Mas era educadinho, dizia, sim, senhor, obrigado, como se tivesse saído de uma propaganda de margarina. E eu treinei, porque é isso que a gente faz, ajuda o novato, mesmo quando você começa a sacar o rumo da história. O baque veio 3 semanas atrás. Eu tinha ficado até mais tarde terminando os relatórios trimestrais, o escritório já estava vazio, só o pessoal da limpeza rodando. Quando fui até a copa pegar um café, ouvi vozes vindo da sala do Eduardo. A porta estava entreaberta. E o som do corredor era melhor do que eles imaginavam. A diretoria vai fazer perguntas, dizia o Eduardo. O Bruno tá aqui só faz 2 meses. Outra voz mais grave respondeu. Devia ser o Roberto Mendonça lá do corporativo. Você tinha dito que o André estava pronto para a promoção. O André é bom, mas o Bruno tem um diploma, a família, o conselho gosta disso. E a experiência do André? O André é trabalhador, confiável, mas não tem perfil de executivo. Vai continuar fazendo o que faz, ganhar seu bom salário e tudo certo. Fiquei ali, parado no corredor. 30 segundos, ouvindo 2 engravatados planejarem o meu futuro como quem define onde colocar o vaso na sala. O Bruno ficaria com cargo. Eu treinaria, apoiaria e ainda fingiria estar grato. O André não vai causar problema, ele tem filha, paga pensão, precisa do emprego, vai se conformar. Foi aí que eu recuei, pé ante pé, para não ouvir o som dos meus próprios passos. Voltei à minha mesa, salvei meu trabalho, saí do prédio e fui para casa em silêncio. Um silêncio que nem rádio ligado abafava. Naquela noite, o sono nem apareceu. Fiquei pensando nas palavras do Eduardo. Vai se conformar. Como se eu fosse cavalo de fazenda sendo treinado para andar na linha. Como se 5 anos de dedicação tivessem me dado só o direito de engolir seco e sorrir para as migalhas. Pensei na Lívia, em como ela ficou toda empolgada quando contei sobre a possível promoção. Meu pai vai virar diretor, disse ela às amigas, se achando a filha do CEO. Agora eu teria que explicar por que isso não ia mais acontecer. Pensei também na minha ex-mulher, que, entre nós, tem o dom de acabar com o dia de qualquer um, e em como ela sempre dizia que eu era passivo demais. Você deixa as pessoas passarem por cima de você, André. Ela me disse durante uma das nossas últimas discussões. Talvez ela tivesse razão. No dia seguinte, cheguei à empresa com um espírito diferente. Observei o Bruno com mais atenção. Percebi como o tio Eduardo colocava nas reuniões de diretoria enquanto me mantinha preso na operação diária. Tipo aquele funcionário que segura a barra enquanto o outro vira a estrela do comercial. Notei também como outros gestores começaram a repassar decisões importantes para o Bruno. Decisões que deveriam, com todo o bom senso, passar por mim. 3 semanas depois, sentado naquela sala de reuniões executivas do grupo Logitech, vendo o Bruno receber os parabéns por um cargo que, convenhamos, ele não conquistou sozinho, algo se partiu dentro de mim. Não era raiva, nem tristeza, era clareza. O Eduardo achava que eu precisava daquele emprego como quem precisa do 13º no fim do ano. Achava que eu ia abaixar a cabeça porque tinha contas para pagar e uma filha para sustentar. Ele estava enganado em muitos níveis. Abri meu notebook e comecei a digitar minha carta de demissão. Minhas mãos estavam firmes, minha mente tranquila. Pela primeira vez em anos, eu sabia exatamente o que estava fazendo. Mandei o e-mail com a carta às 4h30 da sexta-feira, no horário certinho. O Eduardo tinha acabado de voltar de um tour com o Bruno pelo galpão, mostrando-lhe seu reino.
Bati na porta, entreguei o envelope físico num gesto simbólico e falei: "Este é meu aviso prévio de 2 semanas." O rosto do tio Eduardo virou um carnaval de expressões: confusão, surpresa e logo depois um quê de desespero. Ele abriu o envelope rasgando como quem abre conta atrasada e leu com os olhos correndo de um lado para o outro da folha. "Isso é uma piada?" "Não, senhor. Tô falando sério." "Você tá indo embora porque o Bruno foi promovido?" Fiquei em silêncio. Deixei que ele se atrapalhasse com o próprio argumento. Ele levantou, começou a andar de um lado para outro atrás da mesa. "André, vamos ser razoáveis. Você tá chateado, eu entendo, mas largar 5 anos de trabalho assim, jogando sua carreira fora, não parece inteligente." "Eu já tomei minha decisão." "E a sua filha? Suas responsabilidades?" Ah, lá estava ela, a carta na manga dele, o trunfo que achava que me manteria na linha. "Eu vou dar um jeito", respondi. O tom do Eduardo endureceu. "Você sabe como isso parece, né? Tá saindo só porque não foi promovido. É coisa de criança mimada." Assenti. "Entendo que pareça isso." "Eu não vou te dar uma boa referência, entendeu? Sair assim, deixando a gente na mão, nenhuma empresa decente vai querer alguém assim." Um friozinho na barriga veio. 5 anos entregando resultado, ficando até tarde, pegando plantão de final de semana. E agora eu era um infantil. "A escolha é sua", retruquei. Ele sentou de novo e mudou de estratégia. "Olha, André, eu gosto de você. Você é competente. Mas o Bruno traz algo diferente para a mesa. Juventude, ideias novas, visão." "Visão, né?" Repeti. "O conselho quer inovação. O Bruno representa o futuro da empresa." "E eu? Represento o quê?" Ele deu uma pausa dramática digna de novela. "Experiência. Estabilidade. Isso também é valioso." "Valioso o suficiente para treinar meu substituto, mas não bastante para ser promovido?" Eu entendi a conta. Agradeço pela clareza. Não faz isso, André. Pensa bem, curte o fim de semana. Segunda-feira a gente finge que nada aconteceu. Olhei para ele um bom tempo. Ele realmente acreditava que eu ia voltar atrás, que uma ameaça de referência ruim ia me fazer agradecer pela oportunidade. "Eu vou cumprir as 2 semanas, sim", disse. "Vou treinar o Bruno em tudo que ele precisar." O rosto dele fechou. "Você vai treiná-lo? Acha mesmo que o Bruno precisa de treinamento de alguém que desiste quando não consegue o que quer? Ele vai precisar entender os contratos com fornecedores, a logística da cadeia de suprimentos, os protocolos de emergência." Falei num tom calmo. "A menos que o senhor planeje descobrir tudo isso sozinho." Aquilo pegou. O Eduardo sabia que não dominava o lado técnico. O Bruno, muito menos. Eles iam precisar de mim por, no mínimo, mais 2 semanas. "Tudo bem", disse ele. 2 semanas. Mas não espere favores. E nem pense que vou te ajudar a se recolocar. Você tá queimando pontes, André." Assenti. Me virei e comecei a sair. "André", gritou ele, "você tá cometendo um erro." Parei na porta. "Talvez. Mas, se for, o erro é meu." Voltei para minha mesa me sentindo mais leve que gole de refrigerante no calor. O escritório estava quase vazio. Todo mundo indo curtir o fim de semana. Bruno ainda estava por lá, estudando organogramas como se fossem mapas do tesouro. Sentei, abri o notebook e comecei a documentar tudo o que ele precisaria saber. Contatos de fornecedores, procedimentos de emergência, roteiros de solução de problemas. Não porque o Eduardo pediu, mas porque as pessoas que dependiam das nossas operações. Meu celular vibrou. Mensagem da Lívia. "Pai, vamos jantar amanhã? Quero saber como foi a semana." Sorri. "Com certeza. Tenho uma novidade para te contar, e é boa para variar. Boas notícias sobre me impor, sobre sair de perto de quem não valorizava o que eu entregava. O Eduardo achava que estava me punindo, achava que ameaçar minha reputação me faria aceitar qualquer coisa. Ele não fazia ideia do que tinha acabado de provocar. A manhã de segunda chegou com suas surpresas. Cheguei cedo, como sempre, e já encontrei o Bruno em sua mesa, com cara de quem brigou com todas as planilhas do Excel.
3 monitores abertos, anotações para todos os lados, suando mais que estagiário em primeira reunião. Bom dia, Bruno. Como vai a transição? Ele me olhou que vê o entregador do iFood atrasado finalmente chegando. André, graças a Deus. Tô aqui desde as 6 da manhã tentando entender a conta da indústria Moreira. O gerente de compras dele está ameaçando cancelar o contrato se a gente não resolver um problema de entrega até o meio-dia. A indústria Moreira era o nosso maior cliente. Eles encomendavam peças de máquinas pesadas no valor de mais de 2 milhões de reais por ano. Eu cuidava dessa conta pessoalmente há 4 anos. Qual é o problema? É alguma coisa sobre braquetes de titânio com atraso do fornecedor em São Carlos, mas eu não consegui identificar qual fornecedor. Os e-mails dele são uma bagunça. Olhei para a tela dele. Ele estava com o e-mail da Janete Moreira aberto, mas também analisava contratos com fornecedores. Estava completamente afogado em tarefas. Bruno, chamei com cuidado. O Eduardo te informou sobre a conta da indústria Moreira? Ele disse que você cuidaria da transição, mas depois mencionou a sua situação e eu pensei que talvez fosse melhor resolver isso por conta própria. Mostre iniciativa. A sua situação? Era assim que eles estavam chamando agora. Passei as próximas 3 horas explicando ao Bruno todo o relacionamento com a indústria Moreira. Detalhei como funcionavam as entregas just in time. Mostrei a rede de fornecedores reserva que eu havia montado ao longo de 4 anos e ajudei-o a entender por que até mesmo um pequeno atraso poderia virar uma bola de neve e acabar num cancelamento de contrato. Isso é incrivelmente complexo, disse Bruno após lidarmos com a primeira crise. Como você consegue acompanhar todos esses detalhes? Experiência, respondi. E uma boa e velha planilha. Quer dar uma olhada no meu sistema de documentação? Foi aí que a ficha caiu. O senhor Eduardo não apenas promoveu o sobrinho sem preparo, mas isso fez sem querer entender o que o cargo exigia. Bruno não era um desastre completo, mas estava tão perdido quanto alguém tentando dirigir na Marginal Tietê com o GPS travado. Na hora do almoço, peguei o celular e comecei a disparar ligações para os contatos que levei anos cultivando. No mundo da logística industrial, boatos viajam mais rápido que fofoca de condomínio. A notícia das mudanças no grupo Logitech já estava se espalhando. Uns estavam com a pulga atrás da orelha, outros só de olho para ver se sobrava a oportunidade. André, disse Janete Moreira, gerente de compras da indústria Moreira, que ameaçara cancelar tudo naquela manhã. Ouvi uns burburinhos sobre mudanças na gerência. Por favor, me diga que você ainda cuida da nossa conta nas próximas 2 semanas. Respondi que depois desse prazo, o novo contato seria o senhor Bruno Camargo. Silêncio. Camargo? Tipo, parente do Eduardo Camargo? Ah, pelo amor, André. Esse garoto me ligou hoje de manhã com umas perguntas sem noção. Achei que fosse estagiário, não seu substituto. Ele está empolgado para aprender. Eu não tenho tempo para treinar gerente novato da Logitech. Tenho um cronograma para cumprir. Se vocês não conseguirem oferecer um serviço decente, vou atrás de quem consiga. Essa conversa se repetiu mais 4 vezes, com 4 clientes grandes diferentes. No fim do dia, eu já tinha uma ideia cristalina do que aconteceria depois que eu saísse. Bruno ia sofrer, os clientes iam chiar. Eduardo surtaria e tentaria controlar tudo no grito. A divisão regional começaria a escorregar ladeira abaixo em menos de 6 meses. Mas isso já não era mais meu problema. Na terça-feira de manhã, o senhor Eduardo me chamou na sala dele. Estava com cara de quem dormiu menos de 3 horas. André, estive pensando na nossa conversa de sexta-feira. Talvez a gente tenha agido no calor do momento. Dá para abrir espaço para você e para o Bruno na gerência. Tipo, você vira diretor associado, ele fica como número 2. Você cuida da parte técnica e ele do planejamento estratégico. Diretor associado? Um cargo de mentirinha que na prática significava fazer a mesma coisa por exatamente o mesmo salário enquanto fingia que Bruno era meu chefe. Que generosidade, disse seco. Mas prefiro manter minha decisão original. O rosto dele endureceu. Você vai se arrepender disso, André. Eu te prometo. Talvez.
Mas eu já estava farto de viver à base das ameaças e promessas do Eduardo. Na quarta-feira de manhã, eu já tinha 3 entrevistas de emprego marcadas, e meu plano ia muito além de apenas largar o grupo Logitech. Passei 5 anos construindo uma rede sólida na cadeia de suprimentos industrial do Sudeste. E esses relacionamentos eram meus, não da empresa. A primeira entrevista foi na manhã de quinta-feira, com a Enersul Renováveis, uma distribuidora de equipamentos para energia renovável com sede em São José dos Campos. O gerente regional deles, Ricardo Tavares, estava tentando me recrutar havia 2 anos. Ops, confundi. Ricardo Tavares, não Harrison. Já estava até esquecendo o nome completo dele. André, disse Ricardo enquanto apertávamos as mãos na sala dele. Ouvi boatos de que você está disponível no mercado. As notícias realmente correm rápido, especialmente quando gente boa começa a circular por aí. Ele me ofereceu o cargo de diretor regional de operações, o mesmo que Eduardo havia dado de bandeja para o sobrinho. Com um salário 30% maior, benefícios melhores e, o mais importante, queriam que eu levasse minha carteira de clientes comigo. Estamos tentando entrar forte no mercado de componentes para máquinas pesadas, explicou Ricardo. Seu relacionamento com a indústria Moreira, a fábrica Cruzeiro e equipamentos Fronteira Sul seria ouro para a gente. No nosso setor, isso é comum e totalmente dentro da ética. Os clientes seguem os gerentes de contas em quem confiam. É como trocar de salão e seguir a cabeleireira. Relacionamento é tudo. Eu não tinha assinado nenhum contrato de exclusividade nem de não concorrência. Os clientes tinham toda a liberdade do mundo para escolher com quem negociar. Preciso avisar o grupo Logitech com pelo menos 2 semanas de antecedência, avisei. Claro, profissionalismo acima de tudo. Mas, sinceramente, aposto que eles vão te liberar rapidinho quando souberem da real. Ele estava certo. Na sexta-feira à tarde, lá estava eu de novo no escritório do Eduardo. Bruno estava sentado num canto parecendo um aluno que esqueceu o dever de casa. Ouvi dizer que você está fazendo entrevistas com a concorrência. Estou avaliando o mercado enquanto ainda cumpro o meu trabalho por aqui. Inclusive, ainda estou treinando o Bruno. Não vejo conflito nenhum nisso. Isso é espionagem corporativa, esbravejou. Compartilhar informação estratégica com a concorrência. Eu não compartilhei nada confidencial. Meus relacionamentos são pessoais. Foram 5 anos construindo isso. O rosto dele ficou tão vermelho quanto de uma pessoa que acabou de morder uma pimenta achando que era tomate. Esses clientes são da Logitech. Se tentar levá-los, nós vamos te processar até não sobrar nem o fiapo da gravata. Bruno tentou intervir. Tio Eduardo, talvez a gente devesse... Fica quieto, Bruno. Eduardo não desviava o olhar. André, se você sair por aquela porta e tentar puxar nossos clientes, eu garanto que você nunca mais pisa nesse mercado. Levantei-me lentamente, com aquela calma de quem está prestes a fechar um ciclo. Senhor Eduardo, dediquei 5 anos da minha vida a você. Avaliações de desempenho impecáveis, semanas puxadas de 60 horas. Treinei o seu sobrinho para ocupar a vaga que o senhor havia prometido para mim. Fui profissional do começo ao fim, e agora estou cumprindo meus últimos dias de aviso prévio antes de partir para uma oportunidade melhor. O que vai acontecer depois disso depende exclusivamente de como o senhor vai lidar com a transição. Eduardo recostou-se na cadeira, como quem acha que ainda tem o controle da situação. Caminhei até a porta e me virei. Bruno, se precisar de ajuda com qualquer coisa na próxima semana, é só me chamar. Apesar do que o seu tio pensa, eu realmente quero que você se dê bem. Falei. Bruno assentiu, visivelmente agradecido. Já o olhar de Eduardo era o de quem chupou limão puro. Passei minha última semana no grupo Logitech registrando cada detalhe que o Bruno precisaria saber. Não por causa do Eduardo, que já tinha se perdido no personagem há tempos, mas porque o garoto tinha 23 anos e tinha sido jogado num abacaxi maior do que ele. No meu último dia, limpei minha mesa, me despedi do pessoal e entreguei meu crachá de segurança ao Eduardo. Isso ainda não acabou, ele disse, com cara de vilão de novela das 8. Pra mim acabou sim, respondi. Saí do grupo Logitech me sentindo mais leve do que depois de uma sessão de acupuntura. A recompensa veio 6 meses depois, só que de uma forma totalmente inesperada.
Eu estava me adaptando ao meu novo cargo na Enersul Renováveis quando o Ricardo Tavares me chamou na sala dele com um sorriso de canto de boca. André, dá uma olhada nisso aqui, disse ele, deslizando uma revista de negócios pela mesa. A manchete era digna de capa de jornal sensacionalista. Divisão regional do Grupo Logitech perde clientes. Drama familiar é responsabilizado. O artigo detalhava como a empresa havia perdido 4 contas importantes em 5 meses, incluindo a Indústria Moreira e a Fábrica Cruzeiro. A receita da região Sudeste havia despencado 60%. O conselho estava investigando as práticas de gestão. Eduardo Camargo foi demitido semana passada. Parece que descobriram que o sobrinho dele, Bruno, foi contratado sem nenhuma qualificação adequada. Estão chamando de escândalo de nepotismo. Continuei lendo. Bruno havia se demitido voluntariamente após 3 meses tentando lidar com contas que não fazia ideia de como administrar. Voltou para a pós-graduação. Segundo o artigo, Eduardo ainda enfrentava um processo da Indústria Moreira por quebra de contrato, depois de um problema na cadeia de suprimentos causar um atraso na produção que resultou num prejuízo de R$2 milhões. E aí vinha a parte boa. Ricardo completou. 3 dos clientes que restaram já entraram em contato com a gente, perguntando se você estaria disponível para cuidar das contas deles. O texto mencionava que vários ex-funcionários do Grupo Logitech tinham sido contratados por empresas concorrentes, levando com eles todo o know-how que tinham acumulado ao longo dos anos. Ninguém foi citado nominalmente, mas eu reconheci o padrão. Quando a galera boa sai da empresa, o pessoal percebe rapidinho, falei. Quem planta vento, colhe tempestade. Ricardo riu e completou. O Eduardo passou 5 anos te subestimando. Agora ele está desempregado e você está aqui, construindo nossa divisão Sudeste. Dobrei a revista e devolvi com aquele ar de quem ri por último. Sinto muito pelo Bruno, disse. O garoto foi jogado numa fogueira para a qual ele nem tinha fósforo. O Bruno vai ficar bem, ele é novo, vai aprender com isso. Já o Eduardo, Ricardo deu uns ombros. Difícil sentir pena de quem manda embora os bons só para contratar parente. 1 ano depois, eu estava dirigindo por São Carlos a trabalho, quando parei para almoçar num restaurante perto do aeroporto. E lá estava o Bruno Camargo, sozinho, numa mesa de canto lendo um livro grosso. Ele levantou os olhos quando me aproximei. André, o que você está fazendo aqui? Viagem de negócios. Se importa se eu sentar? Ele apontou para o assento à frente e eu me acomodei. Bruno parecia mais maduro, mais centrado. O livro? Gestão da Cadeia de Suprimentos Industrial. Você voltou a estudar? Perguntei. Tô no programa de mestrado na Universidade Federal de São Carlos. Foco total em cadeia de suprimentos. Achei que estava na hora de aprender o que eu devia estar fazendo desde o começo, respondeu ele com um sorriso meio sem graça. Inteligente da sua parte. Eu queria te agradecer, André, disse Bruno, pela forma como você lidou com tudo. Você poderia ter me deixado na mão, mas não fez isso. Tentou me ajudar de verdade. Você estava numa situação impossível. O tio Eduardo ainda te culpa por tudo. Disse que você sabotou a empresa. Tomei um gole do meu café. E o que você acha? Bruno fechou o livro. Acho que eu tinha 23 anos, um diploma de administração e 0 experiência. Acho que o tio Eduardo me colocou num cargo que eu não tinha preparo só porque sou da família. E acho que você passou 5 anos merecendo uma promoção que devia ter sido sua desde o começo. Ficamos em silêncio por uns segundos. Aquele silêncio bom, de quem entende o outro. Sinto muito por tudo que aconteceu, disse ele. Você merecia mais. Nós dois merecíamos. Mas às vezes as coisas acontecem como tem que acontecer. Bruno assentiu. Ouvi dizer que você tá indo bem na Enersul. Tô sim. E você também vai se sair bem, só precisa de tempo. Paguei o almoço dos dois e apertei a mão do Bruno antes de sair. Ele era um bom garoto que tinha sido usado como peão num jogo que não era dele. 6 meses depois, Eduardo Camargo entrou com pedido de falência, após perder o processo de demissão injusta contra o conselho do Grupo Logitech. Bruno se formou com honras e conseguiu um cargo júnior numa empresa de logística em Campinas. Passou 2 anos ralando, aprendendo o negócio do zero, até conseguir sua primeira promoção. O sobrinho aprendeu o que o tio jamais entendeu:
Respeito e progresso se conquistam, não se herdam. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente ir embora e construir algo melhor. E você, treinaria o mimadinho novato que veio para pegar seu cargo na empresa? Ou lidaria com a demissão de maneira tão fácil assim? O que você achou da história? Fale nos comentários sua nota de 0 a 10. Beijo e até a próxima história!